Mais um vídeo, só que agora eu ia colocar esse vídeo falando tipo assim, método da curva envelope. Na verdade, eu vou mostrar o que é que seria, o que é que aconteceria depois de eu usar a curva envelope. Então, tirei, não é um método assim da curva envelope. Esse vídeo não é sobre o método da curva envelope, mas mostrando como é que a gente complementa o estudo a partir da do que foi feito no método da curva envelope. Então, o objetivo é complementar o dimensionamento começado pelo método da curva envelope. E aí lá, o último slide que apareceu no vídeo foi mostrando esse conjunto de passos que a gente constrói um hietograma de projeto, adota uma geometria da bacia de detenção, define as estruturas de saída, a gente simula a geração do hidrograma na bacia e propaga o hidrograma no reservatório. Eu vou mostrar isso parte numa planilha, principalmente, na verdade, a preparação e a simulação feita no Swim, né? Ou SWMM, como você quiser chamar o nome do modelo. Então, de novo, a bacia da Grota do Cigano, né? Com aquela limitação de 6 metros cúbicos por segundo. Então, o meu reservatório tem que liberar no máximo isso, e aí vou simulando e dimensionando finalmente para que isso ocorra. Então vamos ver. Eu elaborei uma chuva de projeto com o método dos blocos alternados. Eu tirei os parâmetros do Swim a partir de uma publicação de uma dissertação de mestrado de um ex-aluno meu, o Altair Maciel de Barros, e defini uma geometria para a bacia de atenção. Né? A chuva de projeto, então vocês estão vendo aí, para 50 anos de tempo de retorno, a partir do método dos blocos alternados. Depois eu mostro a planilha, é muito fácil de fazer também. É um método bem tradicional. A bacia com alguns parâmetros tirados do trabalho do Altair. Né? Vocês estão vendo aí duas fotos, né? É uma bacia com uma declividade forte. Essa é uma rua principal que vocês estão vendo aí as pessoas caminhando, né? A ocupação bem densa de casas de, vamos chamar de renda baixa, né? Apesar de eu não ter nenhum dado aqui para, né, para justificar a minha fala, mas enfim. É uma bacia num bairro de periferia, mas que ao mesmo tempo está perto de um bairro assim nobre, já perto da praia aqui. A geometria da bacia, eu adotei um tronco de pirâmide, e aí esses números já são os finais, ok? Mas porque a gente vai testando geometrias e aí simula, e aí vai verificando se transborda, a gente verifica o cotagrama, né, dentro do reservatório, como é que a profundidade se comporta dentro do reservatório, vai modificando a, a seção transversal e as dimensões do orifício. No final, ó, eu adotei um orifício de seção quadrangular com lado igual a 1,25 metros, certo? Vamos supor. Não detalhei assim como se dá a chegada do hidrograma, como é que ele entra nesse reservatório. Eu simplesmente joguei o hidrograma gerado na bacia nele e só fiquei mexendo na estrutura de saída. Vamos supor que eu botei esse orifício aqui na saída, né? E a água vai embora para jusante e um vertedor aqui em cima. Vamos que eu na verdade nem para elaborar essa aula eu não cheguei a detalhar o vertedor não, tá? Eu simulei até uma altura útil de reservatório necessário para que o orifício trabalhe para a vazão gerada na bacia de 50 anos de tempo de retorno, tá? Então, porque aí o vertedor teria que pensar gerar uma vazão maior que 50 anos, que seria a vazão que ultrapassaria, transbordaria o reservatório e teria que ter um vertedor para fazer essa água sair de forma segura. Mas não fiz isso, tá? Os taludes eu adotei 1:2 e adotei a profundidade útil de 2,5 metros. Bom, os volumes ali, né? Para profundidade de 2,5 metros. O Swim o modelo Swim,
né, ele trabalha com curva cota área, tá? Aí por isso que eu coloquei aqui a área embaixo, tá? Vamos ver aqui, ó. Essa área de baixo de 3.600 metros quadrados e a área superior lá já no limite de transbordamento de 4.900 metros quadrados. Alguns modelos preferem usar, os softwares preferem usar a curva cota volume, tá? Mas enfim, é o modelo que eu trabalhei, que eu fiz essa simulação, usou a curva cota área. E aí, eu vou mostrar depois da simulação o que é que aconteceu, e aí eu passo para a planilha e para o Swim. Olha só, na videoaula sobre a aplicação da curva envelope, né, do método da curva envelope, a gente teve um volume 16.433,8, que corresponde a 342,4 metros cúbicos por hectare de bacia contribuinte. Na simulação, o que aconteceu foi isso aqui, ó. A gente conseguiu resolver o problema com menos volume. Então, volume final útil 10.420, que corresponde a 217,1 metros cúbicos por hectare. E aí você tem que a simulação gerou um volume 63% do volume, que com valor de 63% do volume da curva envelope. E aí é mais um motivo para você não se restringir ao método da curva envelope. Fazer uma simulação dinâmica, né? Lembre que a vazão de saída não é mais constante nessa simulação. Ela é função da carga hidráulica acima do eixo do orifício. Ok? Eu vou abrir as planilhas. Eu tenho aquela planilha da curva envelope e aí eu disse na aula, na videoaula sobre a aplicação da curva envelope, que eu iria explicar essa linha aqui. Então é justamente esse cálculo aí, o que veio da simulação dividido para fazer a comparação com o método da curva envelope. Aí, ó, nós temos aqui a chuva de projeto, né, eu adotei a duração da chuva de projeto igual à duração crítica de 45 minutos, aí fiz aqui a tabelinha dos blocos alternados. Vocês podem ver esse método bem explicadinho no livro Drenagem Urbana. É um livro já tem 24 anos, mas é um livro muito bom, organizado aí pelo professor Tucci, professor Rubilan Laina Porto e, se eu não me engano, pelo professor Mário Tadeu. Mas vocês procuram aí e acham fácil na ABR Hidro, né? A Associação Brasileira de Recursos Hídricos vende esse livro. E um dos primeiros capítulos é sobre precipitação máxima. Se eu não me engano, o autor é Zahed Filho, tá? Então, vocês vão ver lá, tá? Ele ensina bem direitinho esse método dos blocos alternados, que é o mais simples e é mais utilizado. Tem outros, inclusive dá para, hoje em dia também, com planilhas dá para fazer outros até mais sofisticados, mas, enfim, eu fiz esse aí bem simplesinho. Aqui tem alguns gráficos da videoaula passada. O gráfico da curva IDF, da curva PDF e o hietograma de projeto, conforme mostrei lá nos slides. Aí agora depois eu vou mostrar logo em seguida outra planilha mostrando assim a geometria da bacia de detenção. Eu montei aqui a formulação para um tronco de cone, então eu posso mexer aqui na minha planilha, nas dimensões de largura e, enfim, dos lados, né, da, da, da bacia de detenção. Aqui eu adoto a parte de cima, entendeu? Por exemplo, 70 por 70 é lá em cima no transbordamento. Aí ele calcula aqui, aí eu coloco o talude e ele adoto a profundidade útil e ele vai determinando as outras variáveis e aí surge a tabelinha da curva cota área e cota volume, tá?
E agora vem aquilo que nos interessa mais, que é o mais interessante, que é quando eu faço a simulação no Swim. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui no Time Series, enfim, a série, né? Temporal, né? Desculpem aí. Eu tenho aqui digitado a discretizado de 5 em 5 minutos a intensidade, né, da chuva de projeto, tá? Que é aquele etograma de projeto. E tenho também a curva Storage Curves, que seria a curva de armazenamento, curva cota volume. No caso, esse modelo ele usa curva cota área. Aí tem profundidade, área, né, em metros quadrados e profundidade em metros, tá? Daqui dessa. E aí eu tenho a bacia de atenção que usa justamente essa curva que eu acabei de mostrar para vocês, alguns dados dela, né? A profundidade máxima, a cota de fundo que eu peguei também do trabalho do Altair. Aqui é a bacia que joga, aqui estão os parâmetros da bacia da Grota do Cigano. Aí a chuva que cai na bacia, tá? Ele vai pegar justamente aquela chuva da série temporal de intensidade que eu adotei, né? A bacia que recebe justamente essa chuva, ó. Tá vendo aqui? A bacia recebe essa chuva. A bacia de detenção eu posso, né, adotar um link que ele chama um link do tipo vertedor, né, aí o coeficiente que o manual do modelo recomenda para Sistema Internacional de Unidades, né, o paramento de montante, né, vamos chamar assim, né, o comprimento e o... Mas isso aqui eu nem simulei usando esse... Eu dimensionei de uma forma que a água não chegasse a esse ponto, tá? Porque era um exemplo simples que eu queria mostrar aqui para vocês. E o orifício. Aí fiz vários testes, né? E como mostrei para vocês, aí no final nós tivemos aí um orifício com seção quadrada. Aqui tem um coeficiente de descarga do orifício, para onde ele joga a água. E aí eu preciso de um nó. Porque o Swim trabalha com essa abordagem, nós e links. Então, por exemplo, a bacia de atenção é um nó. Aí tem um nó que recebe o hidrograma que sai dela, joga num link chamado conduto. Eu tenho um conduto qualquer, suficiente só para jogar o hidrograma para frente. E um nó chamado outfall, que na verdade é o exutório, tá? Bom, aí eu mando rodar e, e aí, vejam que interessante. Eu vou mandar plotar aqui o, o cotagrama, né, a profundidade no nó. Você vê ó, que não atinge os 2,5 metros, né? Então não transborda. Isso você vai testando, né, geometrias e tal e verificando se essa profundidade transborda ou não, tá? Não é uma coisa assim. O que eu estou mostrando para vocês aqui já é o resultado de, sei lá, bota aí meia hora de brincadeira aqui, entendeu? Eu posso mandar graficar um hidrograma de entrada na bacia de tensão, o total inflow, né? E eu vou adicionar a saída. Eu vou pegar esse nó de saída, também já está aqui total inflow, e vou mandar graficar. Olha só que interessante. A bacia gera mais de 11 metros cúbicos por segundo para chuva de 50 anos de tempo de retorno. Aí entra no reservatório. Olha só o que, é que o reservatório faz. Ele amortece até perto de 6. Ultrapassou um pouquinho de nada, viu, gente? Mas aí eu parei por aí mesmo. Aceitei o resultado. Ficou bem interessante a simulação. Você pode até mandar graficar sozinho o subcatchment runoff, que é o escoamento superficial da subbacia, né? Aí você vai ver aqueles quase 12 metros cúbicos por segundo. O modelo também tem esse summary results, né? Então você pode verificar muita coisa, por exemplo, em números. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó.
No vertedor não passa nada, porque eu trabalhei o reservatório para chuva de 50 anos não precisar gerar uma vazão que atinja o topo, né, que ultrapasse e transborde. O orifício trabalha com no máximo 6, ali, né? O 6, o limitante. Então eu consegui dimensionar o reservatório de modo que passasse no máximo 6, tá? No orifício e no conduto de saída ali. O volume 10.420, lembra lá na planilha que eu mostrei, e lá no slide 10.420, tá? E outras cositas mais aqui, a vazão máxima de saída, né? Que mais? Aí tem aprofundar nos nós. Na bacia de atenção eu tenho no máximo 2,46 metros de profundidade. Então tá dimensionada aí a bacia. O próximo passo seria dimensionar melhor dimensionar mesmo o vertedor, né? De modo que passe quando eu posso pegar uma vazão, sei lá, de 100 anos de tempo de retorno, ver a diferença dessa vazão para a vazão de 50 e esse excedente eu dimensionar o vertedor e depois simular para ver se dá certo mesmo, tá? Então posso fazer bastante coisa. Olha a vazão máxima que é gerada na bacia, 11,5. 11,5 metros cúbicos por segundo. Coeficiente de escoamento resultante na simulação na bacia, né, da Grossegan 0,84, que é razoável, né, para uma bacia muito urbanizada. Então tá consistente, né? Ok, então eu vou terminar por aqui. Eu posso, só para mostrar para vocês uma coisa, ó, aquela coisa que eu disse, a dinâmica, eu posso ir alterando aqui a dimensão. Toda vez que eu altero, por exemplo, a geometria da bacia de tensão, aí eu tenho que trazer a curva para cá, né? Tenho que trazer a curva para cá. Ó. Aí eu posso salvar essa curva num arquivo específico lá na pasta de trabalho que eu estou trabalhando, enfim. Certo? Então consegui dimensionar a bacia de tensão, ficou interessante aí o comportamento dela. Vamos, você pode até pensar assim mais ou menos. Ah, você pode mandar graficar, graficar eu já mandei. Você pode mostrar em tabela, tá? As séries. E só para terminar, né? O que é que você consideraria tempo de esvaziamento? Por exemplo, aqui ó, passou das 6 horas e ainda não esvaziou completamente. Mas aí se você considerar, sei lá, que está praticamente vazio, sei lá, a partir das 5 horas já tem quase nenhuma água dentro da bacia de tensão, tá? Enfim, a metade dela, ó, tá por aqui, né? 1,25 e e aí você, sei lá, 20% dela tá aqui, ó, chega depois de 2 horas e tanto, ele volta para uma profundidade mais ou menos 20% do total, certo? Vamos voltar lá para o slide para eu encerrar. E aí nós temos os valores, né? Aquele 10.420, vocês viram agora de onde eu tirei, né? E é isso, gente. Termino aqui esses 3 vídeos sobre o método da curva envelope. Se eu quisesse, esse 10.420 poderia ser maior ou menor? Poderia. O Swim ele me permite simular outras coisas, assim. Eu posso simular a entrada mesmo, né? Uma entrada, um conduto entrando na bacia, saindo, escoamento sob pressão, e aí até podia mudar, simulando um sistema, a dinâmica de um sistema inteiro de drenagem, poderia mudar até esse volume para mais ou para menos, tá? Mas quanto mais você vai melhorando sua simulação, o que você está simulando, melhorando a complexidade do sistema, mais coisas podem acontecer. Obrigado, pessoal.